Você falou na coletiva pós-jogo contra o Salgueiro, foi a última vez que a gente conversou sobre esse jogo contra o Cruzeiro, que é um contexto diferente de um jogo eliminatório. Qual a abordagem que, da perspectiva do teu time, do Náutico, deve-se ter para esse confronto de amanhã? É um confronto com divisão, né, de dois momentos. Um momento que a gente joga em casa nos aflitos e um outro momento que a gente jogará fora no Independência. Então, a gente divide também a preparação, né? O foco é todo no primeiro jogo, numa condição de fazer um jogo agressivo, tendo também à minha disposição o retorno de alguns jogadores, né, que saíram do departamento médico, que não vinham atuando, e eu ganho um pouquinho mais de opção, ganho mais repertório. O Náutico ganha força também para isso, e força é o que nós vamos precisar de mais para enfrentar um adversário mais qualificado do que a gente tecnicamente. Então vai ser necessário elevar os nossos níveis de jogo para conseguir um bom resultado nesse primeiro desafio. Dado, boa tarde. Após o último confronto, que o Náutico foi eliminado no Pernambucano, falou-se bastante da ineficiência nas finalizações e no aspecto psicológico também. Como é que esses dois fatores foram trabalhados visando esse jogo decisivo contra a equipe do Cruzeiro amanhã? É um pouco do contexto que eu falei anteriormente, né? Eu acho que nós ganhamos oxigênio com opções. São pelo menos 3 trocas do último jogo até então para esse. E acho que o setor ofensivo também ganha um pouquinho mais com o retorno de Caion, com as opções de Matheus Carvalho e Gabriel Santiago. Então, vou voltar a ter perspectiva da utilização do meia, que por vezes a gente não teve à disposição. A grandeza do jogo traz uma motivação a mais para todos que estão envolvidos aqui no clube. Nos jogadores também não é diferente. Então, tenho trazido essa abordagem, né, para esse momento, fazer desse momento um momento oportuno. É uma oportunidade de fazermos um bom jogo, e assim eu espero que aconteça. Boa tarde. O time do Cruzeiro fez apenas 11 jogos, salvo engano, nesse começo de temporada. Já o Náutico tem uma sequência grande de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano. Dentro disso, eu pergunto: o quão importante essa quantidade de jogos com jogos decisivos, né, entre Copa do Brasil e Copa do Nordeste, é que você entende que o Náutico tem acima do time do Cruzeiro, por essa questão de tantos jogos que foi feito até o momento? Bom, eu entendo que nós somos testados durante um ano inteiro, né? Acho que até em demasia, né? É um absurdo a quantidade de jogos que nós fizemos num período tão curto. E vamos ter aí um mês com bem menos jogos na nossa sequência de desafios. Então, eu acho que não entendo isso como vantagem, mas como nós somos um grupo em formação, nós somos um time que mudou completamente de um ano para o outro. O Cruzeiro também foi assim, eu sei, mas com bem menos recursos que o nosso rival, né? Com bem menos poder de escolha, de definição. Nós fizemos aqui o nosso melhor, fomos à luta no mercado de buscar as peças, trouxemos para o encaixe, fomos para os jogos, perdemos, ganhamos, boas partidas ruins, amargamos eliminações, mas vibramos e comemoramos também com grandes jogos, com passagens de fase na Copa do Brasil, por exemplo. Então, eu acho que essa vivência nos traz mais força. E como eu falei, né, anteriormente, é a força que mais vai precisar num momento como esse, que a gente vai enfrentar um adversário que tecnicamente é superior a gente, né? Não tem como não ser. Mesmo passando por um processo de definição, de transição, né? Mudança de comando, mudança de treinador. Naturalmente mudam-se comportamentos, mudam-se padrões, dificulta-se ainda mais o nosso trabalho de observação do adversário, de entender ou decifrar ou antecipar possíveis problemas no decorrer do jogo. Mas é decisão, é jogo, é assim mesmo, é fazer o nosso melhor, né? A preparação está sendo boa, tivemos um tempo adequado para recuperar jogadores, temos jogadores que saíram do departamento médico e estão à disposição, e isso nos anima um pouco mais para tentar equilibrar o jogo. Dado, boa tarde.
saindo um pouquinho do jogo de amanhã e falando no contexto mais geral do Náutico para a temporada, a gente percebe que um tema que desperta natural ansiedade no torcedor é com relação a contratações. E aí eu queria te perguntar, você já falou em entrevistas recentes para outros colegas, um quantitativo de 3 peças para reforçar a visão da Série C. E aí eu queria saber se você mantém esse quantitativo no radar e como andam as negociações do Náutico visando essas contratações, né? A gente sabe que a janela para as séries A e B encerram no dia 20. Isso está sendo uma dificuldade? Como está essa questão? Dá para projetar reforços próxima semana? A projeção do tempo não é meu, não dá para cravar aqui tempo, né? Primeiro que eu não estou envolvido efetivamente nas negociações, não sou eu que converso com os empresários e nem tampouco sou eu que tenho a caneta. Mas eu participo efetivamente das indicações, das escolhas, ativamente de alguns descartes, de alguns jogadores que às vezes são prospectados ou oferecidos. O quantitativo é o mesmo, não foge muito disso. Se aparecerem mais jogadores, será por uma condição de oportunidade que o mercado às vezes nos emprega. Você citou o fato da janela no dia 20 e a sua pergunta ela é válida pelo fato de sim, ela atrapalha. Porque em vários jogadores que foram abordados, natural que eles esperem uma oportunidade de jogar uma série à frente, né? Jogar uma série B ou uma série A. E isso só será vedado a eles, essa oportunidade, a partir do dia 20, quando a janela se encerra. Então, talvez a gente tenha mais opções no mercado, o Náutico, mas outras equipes também no mesmo nível que o Náutico, tenham mais oportunidade no mercado após o dia 20, né? É até natural. Mas não quer dizer que a gente vai esperar até lá, a gente está trabalhando, a gente está fazendo o nosso trabalho aqui internamente. Se vai ser anunciado amanhã, próxima semana, daqui a um mês, aí não me compete afirmar, aí vai depender muito do que os nossos diretores aí vão conduzir as tratativas. Boa tarde primeiro. Você com certeza viu o Náutico nos melhores anos de Série A do Brasileirão jogando nos aflitos, onde era tradicional ver o Náutico bater os grandes dentro dos aflitos. Nos últimos anos, até por conta da situação do Náutico, hoje na Série C, tem sido cada vez mais raros os confrontos com clubes de Série A ou com gigantes do futebol brasileiro. Quanto a essa oportunidade de pegar o Cruzeiro novamente na Série A do Brasileirão, um gigante do futebol nacional, uma Copa do Brasil, pode fazer o Náutico ter uma oportunidade de relembrar o torcedor do tamanho da força dos aflitos contra os principais clubes do Brasil? O tamanho do desafio, né, de enfrentar um gigante do futebol brasileiro é o tamanho da oportunidade. Eles são do mesmo tamanho. Então, é algo que é trabalhado também internamente na mente dos nossos atletas, né? Em termos de visibilidade profissional, nós só vamos conseguir superar esse jogo passando de fase. Se nós não passarmos de fase, esse vai ser o maior jogo que esses atletas terão a oportunidade de fazer no ano de 2022. Desculpa, estou atrasado. Em 2023. O meu direcionamento, né, de trabalho nessa semana tem sido nisso, né? Esquecer um pouquinho o passado recente, resgatar um pouco mais do passado a médio prazo, onde nós conseguimos conquistar algum tipo de confiança durante o processo, durante meados dos campeonatos estaduais e regionais, que a gente se colocou numa condição de postulante a títulos, e por algum momento nós perdemos essa confiança ou perdemos um momento de definição. Mas é um momento de retomar essa confiança com jogadores, né, que participaram efetivamente e foram decisivos nesse processo inteiro à disposição. Eu reitero isso, repito quantas vezes forem necessárias, porque realmente para mim é um sentimento de força, é um sentimento de fortalecimento do nosso grupo. Nós não temos opções como o nosso adversário, nós não temos qualidade técnica como o nosso adversário, mas nós nos fortalecemos internamente com essa vinda desses atletas, e é assim que nós vamos fazer, né? Nós vamos nos unir, nós vamos entrar juntos e vamos sair juntos do campo com um pensamento único de
de promover um grande jogo. Estou falando muito em igualar o jogo, fazer um jogo igual. É isso que o nosso torcedor tem na memória, como foi citado aqui, dos grandes jogos que o Náutico já fez contra clubes de Série A. Então, esse é o nosso compromisso. O resultado vai ser uma consequência do que vai ser apresentado em campo. Nosso compromisso é de fazer um jogo forte para tentar igualar esse jogo, para resgatar também essa autoestima do nosso torcedor que momentaneamente ficou abalada. Professor, 2-1, uma com um pouco mais de contexto, outra mais direta. Contra o São Bernardo, você adotou aquela estratégia, né, um time alternativo ir para Fortaleza, o time principal ficar aqui, você espelhou o São Bernardo, teve toda uma atenção especial, isso só para dar como exemplo da atenção que se dá para esses confrontos, esse tipo de confronto. E o Cruzeiro vem com um novo técnico há mais de um mês sem jogar, se não me engano foram 2 amistosos, com escalações diferentes, você citou um pouco sobre isso na resposta anterior ao nosso colega. O quanto que isso dificulta ou não, né? O quanto que isso faz a preparação ser diferente para encarar um adversário dessa maneira? E a pergunta mais direta, Wagner joga amanhã? A minha abordagem natural de preparação para um adversário é de conhecer o meu adversário, é de saber quem são as principais peças, quais são os comportamentos repetidos à medida do tempo. E é lógico que numa transição de trabalho de um treinador para outro, existem mudanças de comportamentos. Então, o quantitativo de momentos que eu tenho de estudo sobre o nosso adversário Cruzeiro é insuficiente para cravar. O Cruzeiro fez 2 amistosos. E nesses 2 amistosos eu tentei absorver o máximo possível, mas é muito pouco 2 jogos. É notório que já se mudou muito do que o Pesolano vinha fazendo em relação a alguns comportamentos, mas eu não sei se esses comportamentos serão repetidos no jogo oficial. Então, é um dificultador a mais, principalmente na minha condução de trabalho, que eu direciono muito mais o meu trabalho em cima das orientações específicas da minha equipe, mas a abordagem de estratégia do jogo em cima do nosso adversário. Não poderia ser diferente enfrentando um adversário superior ao nível técnico que a nossa equipe tem. Então, essa é sim um dificultador a mais para mim no contexto do jogo. O Wagner vai treinar. O Wagner treinando, finalizou o treino, terminou o treino, ele joga. Se ele não finalizar o treino, ele não joga. Dado, e como é que foi durante essa semana as conversas com o elenco para fazer com que o Náutico consiga dar essa volta por cima na temporada após um resultado frustrante, como foi o que aconteceu contra o Salgueiro? E se você se sentir à vontade, teve alguma conversa em específico sobre aquela questão da penalidade? Como é que está o elenco no momento para justamente dar essa volta por cima, essa virada de chave na temporada? Bom, existiram 3 momentos. O primeiro momento, o momento do luto, do choro pela desclassificação, pela eliminação, que não prevíamos, ninguém esperava, nem merecíamos, diga-se de passagem. O segundo momento é o momento da cobrança, das exigências, da cobrança interna, da cobrança da comissão, da cobrança da direção, onde ficou claro que nós precisaríamos entender como saudável, se é que existe essa palavra nesse contexto, essa cobrança, porque se cobra é porque a gente sabe que pode dar mais. E o momento da cobrança foi importante, para não deixar passar, como em muitos momentos aconteceu aqui no passado e das coisas passarem. Então, existe o momento do luto, o momento da cobrança, e eu entendo que nós estamos vivendo agora o momento da resiliência, que é o momento de absorção das críticas, mas de projeção para o futuro. De não permitir que a gente se abale ou que a gente danifique a estrutura que nós criamos interna aqui e para o meio externo também, de uma equipe que sempre foi valente nos seus confrontos, nos seus desafios e nos seus jogos. Então, essa talvez seja um momento que a gente tá vivenciando agora, né, na projeção do jogo. No meio desses 3 momentos, nas conversas, nas exigências e nas cobranças, foi resolvida a situação do pênalti internamente, como deve ser feito, com conversas individuais e conversas em grupo, para que isso não se perdure mais tempo e não aconteça em outros momentos e outras oportunidades. Então, visualizo que nesse momento que agora nós estamos é de foco, de concentração para fazer um bom jogo.